Olá, que vocês estejam bem. Vou começar me apresentando, mas vou dizer, antes até de me apresentar, que eu tenho o hábito de chamar as pessoas de seres infinitos. E por quê? Porque nós somos infinitos em possibilidades, em capacidades, em modos de funcionamento. Sou analista corporal. E neste sentido, eu percebo que nós temos sim 5 padrões de comportamento. Outros caminhos me fizeram entender que nós temos muito mais do que isto. Contudo, na análise corporal, falamos sobre os 5 padrões de comportamento, o que reforça a minha visão de que somos todos seres infinitos. Então, com licença, deixe-me me apresentar, seres infinitos. Eu sou Tess Silva Vila. Tess, por uma união dos meus nomes, inclusive para dar voz e vez à minha querida avó, o sobrenome dela, que não me foi dado. Sou Silva por nome de família, mas por selva, que eu também sou. E Vila, nome da mãe do meu esposo, também dando voz e vez a esta mulher que teve um histórico de vida fantástico. Bom, sou educadora, fui educadora do ensino, vamos dizer assim, regular, ensino médio, empresas. Fui professora de inglês e de português para estrangeiros, pedagoga com, enfim, diplomas diversos de universidades conhecidas e renomadas. Tudo bem até aí. Cumpri com uma parte. E ano passado eu ingressei num novo caminho de autoconhecimento que é efetivamente a mola propulsora para a minha vida. Neste sentido, eu não intenciono aqui fazer palestras e falar a respeito. Eu já as fiz sim, mas não é esse o momento. O momento é de conversarmos a respeito de algo que eu tenho como um propósito de vida. A partir da minha transformação, quem sabe minha pequena transformação, quem sabe eu posso impulsionar transformações em vocês e vice-versa. Suas transformações vão com certeza contribuir para as minhas próprias. Então, aqui vai ser um local de conversa, enfim, que possamos somar numa troca bem salutar, sujeita a erros e enganos, essa pessoa aqui que fala com vocês, com certeza, buscando a cada momento aprender, mudar, transformar e aceitar os convites que eu sei que a vida me traz. Afinal de contas, já tenho aí uma bagagem. Falei que eu fui educadora em ensino regulamentar, em várias escolas, tive escolas próprias, enfim. Neste sentido, também caminhei pelo autoconhecimento. Isto, como eu falei, é a mola propulsora da minha vida há 26 anos, depois de buscar por mim mesma, por outros tantos caminhos, comecei a olhar para dentro de mim, para as raízes das minhas questões. E numa palestra que eu fiz semana passada, eu percebi que, na verdade, antes eu havia percebido, né? Eu falei sobre isto, que esse meu caminho parece que veio assim, a vida me fez este convite. Vai aprofundando, mas em camadas muito espessas, em ensinamentos muito profundos, vamos dizer assim, sempre voltando para mim mesma. E aí, lá fui eu, nesse caminho profundo, palestrei para pessoas em locais diferenciados, ok. E ano passado, a vida me fez um convite maravilhoso de conheça-te a ti mesmo um pouco mais. Nesse sentido,
de tantos tombos que eu levei em 2024, eu me deparei questionando, inclusive, sobre o caminho que eu estava seguindo, porque afinal de contas, como podia estar onde estava? Naquele momento eu me sentia abaixo do fundo do poço, 2024. E aí que a vida me presenteou com um ensinamento. Não é que ele seja superficial, não é isto, mas ele fala sobre a minha pessoa na camada. Vamos imaginar, né, que eu seja uma cebola. Não estou nem dizendo que você também é. Eu estou falando sobre mim. Cebola que sou, tenho uma palestra com este título. Cebola que sou, então, a vida me convidou a olhar para mim a nível biológico, a nível do inconsciente dessa pessoa que está aqui e que foi formada lá no período de gestação, período embrionário. A vida me fez olhar para caminhos desse período embrionário até os meus 5 aninhos de idade. A vida me fez olhar, vejam só. Eu estudei sobre Freud, mas principalmente ele enquanto uma figura de transformação que veio para a humanidade trazer um conhecimento muito importante. E nisto fui caminhando, né, nas escolas filosóficas por onde andei, enfim. Então essa era a visão que eu tinha sobre Freud. E 2024 mergulhei no ensinamento que é o da análise corporal, nesse processo que eu falei para vocês, que eu me via abaixo do fundo do poço. Comecei a estudar sobre análise corporal e percebi, os vínculos desse conhecimento vêm de Freud, de Reich e também de Alexander Lowen, este principalmente. Nesse sentido, nascia em mim uma curiosidade sobre esse momento tão importante, que é o momento da gestação, ou seja, a primeira infância. É sobre isso que a análise corporal fala. Ela nos diz que este conhecimento ele é determinante, ele conversa com aquilo que o nosso subconsciente começou a... Vamos dizer que esse subconsciente, esse campo, eu gosto de usar a expressão campo de conforto. Este campo de conforto começou ali a fazer nascer sementes que tinham a ver com aquilo que eu consegui lidar. Este é um fato importante, vocês vão me ouvir mais para frente. A análise corporal, ela não fala sobre questões que verdadeiramente aconteceram. Porque meus pais, porque o ambiente em que eu nasci, por isso e aquilo. Não, ela fala daquilo que nós conseguimos lidar nesse período tão rico e tão importante que é a primeira infância. Neste sentido, eu fui apresentada a esse ensinamento por meio de uma escola, um instituto renomado, e me certifiquei em maio deste ano, já começando a atuar como analista corporal, ou seja, em síntese, eu apresento as pessoas para aquilo que elas são de fato em sua natureza, desvinculando este conhecimento, porque suas origens, as pessoas que trouxeram esse conhecimento não falam a respeito dessa questão de conexão, de uma questão mais cósmica, enfim. Aí vai do religare de cada um, associar ou não associar as ideias. Voltando estritamente ao conhecimento da análise corporal, entendemos que é algo determinante que está em cada um de nós e neste campo de conforto, ou seja, o nosso subconsciente
ali começam então a nascer 5 traços de caráter ou 5 padrões de comportamento. E sobre isso estarei falando um pouquinho mais à frente, para não cansar também vocês. Voltando para a apresentação, esta pessoa que aqui está ficou ainda um tanto quanto inquieta, porque ao mostrar como as pessoas funcionam, percebi que é uma chave lá na fechadura, porém as pessoas, claro, sempre podem definir o que vão fazer com o conhecimento que chega a elas. Tudo bem até aqui, mas elas não conseguiam caminhar. E aí, como eu sou inquieta, filosófica, a filosofia fala sobre inquietude de vida, né? Enfim, eu comecei a tribo Ser Infinito, que é um espaço seguro, um ambiente salutar para que possamos nos impulsionar a partir daquilo que nós somos. Finalizo dizendo que sou também a idealizadora de um espaço futuramente físico, mas que agora está no presencial, que é o espaço Ser Infinito. E dentro desta grande comunidade existe a tribo Ser Infinito, que é esse grupo é um coletivo de pessoas um coletivo que trabalha a partir daquilo que elas são. Então eu estou sempre convidando as pessoas a olharem para isto que é natural delas. Eu tenho questões de procrastinação, eu começo e paro, eu caio em depressão, eu me vejo em ansiedade e nós vamos analisar o porquê, as raízes com base neste conhecimento da análise corporal. Também fiz algumas técnicas a partir de alguns estudos e aplico essas técnicas na tribo. A meditação dos traços, o círculo dos traços, o Oyemper, um nome estranho, né? Mas que funciona muito bem quando nós estamos meio que perdidos e perdidas. Enfim, a partir disso que a vida me trouxe, eu comecei a caminhar nessas inquietudes e vou estar aqui com vocês conversando a respeito de leveza de vida, bem-estar, autoconhecimento no sentido de nos cuidarmos, nos conhecermos e sempre escolhermos a nossa pessoa, porque a partir de nós, todo o resto pode se modificar. Então, caso você tenha sintonizado isso que eu estou passando, caso você tenha entrado nesta frequência, esteja por aqui, porque eu vou deixar mais materiais para vocês, tá bom? Por agora, deixa eu só ver se eu falei sobre tudo aqui. Faltaram alguns itens, né? Eu adoro cores, então vocês vão me ver com canetas assim, não tô fazendo propaganda não, mas a vida simples me fala muito, então aqui estou. Consegui chegar até aqui e por agora eu me despeço, vibrando para que sejam momentos muito bons, trocas muito boas, salutares, para mim, para vocês e para todo o planeta. Paz e muito bem a todos e todas.